Relatos sobre chamas gêmeas. Bom, chegam muitas histórias aqui para mim, né, de vocês, seguidores, seguidoras em especial, e histórias que às vezes tocam meu coração, porque não é possível que a gente não tenha empatia pela dor dos outros, não é possível que a gente não pense: "E se fosse comigo, o que eu faria, o que eu sentiria? Meu Deus, como tiveram coragem de fazer isso?". Bom, um dos relatos que eu quero contar é de uma seguidora que disse que trabalhava, virava e mexia, fazia uma viagem a trabalho para um lugar bem longe e conheceu essa pessoa nesse lugar. E essa pessoa, ambos se encantaram um com o outro e, e tiveram um caso, tiveram um relacionamento por quase 3 anos. Essa mulher esperava, acreditava demais nele. Só que ao longo do caminho ele contou que ele tinha uma pessoa, que ele tinha uma namorada, uma pessoa com quem ele iria se casar. E essa mulher entrou em desespero, chorou. Essa mulher, nossa, quase morreu por causa dessa história. Mas entre pensar, não vou mais ter essa pessoa comigo, é, já que ele vai casar e é melhor eu ter o pouco que eu tenho, essas migalhas, ela aceitou continuar vivendo essa situação. Só que quando ele foi morar com essa mulher que já tinha um caso, um relacionamento com ele, quando essa mulher, essa cliente aqui, né, do TikTok, ela viajava para lá, ele dava mil desculpas e ela falava: "Ah, ele gosta de mim, né". Ela arrumava desculpas, mas coitado, né, ele não consegue vir, isso e aquilo. Muitas vezes ela conta que ela se arrumou esperando ele para os jantares, que às vezes eles tinham jantares românticos, esperando ele para os compromissos que ambos marcavam e ele não aparecia, e nem dava satisfação. Até que, na última vez que eles se viram, ela iria voltar, né, pra casa dela, longa distância, e ele combinou uma despedida, um jantar de despedida. E ela se arrumou toda, e ele não apareceu e não despediu dela. E aí vem toda aquela história das feridas que são despertas em nós, né, da nossa criança, do abandono, da rejeição, que os homens também têm, mas eu não consigo entender por que que eles têm tanta facilidade em fugir de conversas difíceis, de situações ou de dar uma satisfação, quando eles estão numa emboscada, né, no caso desse cara com a esposa dele. Mas ele esquece que do outro lado também tinha uma mulher que amava ele verdadeiramente, né, e que estava esperando por ele, por uma despedida. E hoje ela não faz mais o trabalho que ela fazia ou não quer fazer, e ela fala que ela não quer voltar para aquele lugar. E essa situação ficou mal resolvida dentro dela, não foi dado um bom desfecho. E ela se sente sempre saudosa, conectada e com mil e uma perguntas dentro dela: "Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E se, e se, e se? E por que que ele fez isso?". E depois que ela voltou para casa dela, esse cara se afastou dela, sendo que tiveram uma ligação linda, que ela conta detalhes de que ela dava carinho para ele, que ela olhava ele perdidamente apaixonada, que ela fazia carinho no rosto dele, que ela dava as mais lindas palavras, levava presente para eles, fazia de tudo por ele e, e não houve nem a consideração de uma despedida, de uma explicação. E quando ela volta para casa, ele sempre passa a ignorá-la, desprezá-la, inclusive em redes sociais, fingindo que ela não existe. Então eu pergunto assim, homens daqui da rede, o que leva a um homem a ser tão frio, a ser tão sádico, a ser tão cruel, depois de tantas coisas vividas, né? Por mais que a mulher soubesse que ela era a segunda opção, que ela só recebia migalhas porque ele tinha uma outra pessoa fixa, mas ela amou, ela se entregou. E por que que vocês têm coragem de fazer isso? Por quê? Por que que vocês fogem de uma situação ao invés de resolvê-la? Por que vocês fingem que essa pessoa é um nada para vocês depois de tantas coisas vividas? Por quê? Vocês já pensaram como se sentem essas mulheres que vocês fazem isso? Vocês já pensaram o estrago que vocês fazem na vida delas? Vocês já pensaram que isso pode retornar para vocês como um fracasso financeiro? Porque tudo que vai e volta, existe a justiça divina.
como um fracasso financeiro ou como uma filha ou uma neta passando pela mesma situação e você se relembrando do que você fez lá atrás para essa mulher que só te entregava amor. É muito cruel isso. Tem um outro relato aqui de uma outra seguidora que também tem um relacionamento já de 9 anos, ela casada e ele casado. Raramente eles se encontram porque moram em países diferentes. E E esse cara desapareceu, bloqueou ela sabendo que ela está prestes a viajar para esse lugar. E ela está indo de viagem para esse lugar agora, semana que vem. E totalmente tensa, totalmente perdida, triste, chorona, porque esse cara desapareceu, sem dar mais e nem menos para ela. Depois de tantas coisas, 9 anos vivendo um romance desse, de chamas gêmeas. Para quê? Para quê? Tratar as pessoas como objeto descartável? Então eu não consigo entender. Eu não consigo, às vezes, trazer luz para os altos e baixos dessas mulheres e para as feridas que ficaram abertas e que talvez nunca cicatrizem. E olhando pela visão da constelação familiar, ouso dizer que as filhas dessas mulheres que sofreram por esse amor vão querer fazer justiça pelas mães e vão ter relacionamentos fracassados também. Ou podem se tornar, inclusive, lésbicas, gostando de mulheres pelo medo da figura homem. Então, homens, mulheres também, pensem bem antes de cativar alguém, o amor de alguém, sem responsabilidade afetiva nenhuma. E pensem muito bem que o estrago que você causa para essa pessoa não é só para essa pessoa. Vai reverberar para você, para sua família e para toda a família dela, para os amigos dela. Essa do primeiro relato, ela perdeu todo mundo, perdeu todos os amigos. Porque alguns amigos sabiam e não gostavam de vê-la sofrendo, porque sabiam que ela era uma pessoa boa, que ela estava sendo real, sincera com o cara, e aí cansaram de alertar ela e todos foram embora, não sobrou um amigo perto dela, porque eles queriam o bem dela e eles avisavam que essa história não estava legal. E ela ficou sem o grande amor da vida dela e sem todos os amigos. Olha o estrago que fez na vida dessa pessoa. Então pensem bem antes de se relacionar com alguém sem ter responsabilidade sobre os sentimentos da outra pessoa, porque você pode causar um grande estrago na vida delas. Me conta aqui se você conhece alguém que já viveu uma história assim, ou algum relato que possa ser contado aqui para a gente alertar as pessoas. E se você precisar de ajuda, eu estou à disposição com as minhas técnicas de terapia. Lembrando, eu também faço terapia, tá? Eu sou terapeuta, mas eu também faço terapia, porque todos nós precisamos. Todos nós temos alguma coisa aí dentro que precisa ser olhada. Beijo no coração, namastê. E homens, parem de fazer as coisas sem responsabilidade.